Olá alunos, tudo bem? Aqui é Moisés Marques em mais uma videoaula. Hoje eu vou tirar as dúvidas que ficaram referente à última atividade que eu passei, já que vocês falaram que não entenderam aquela videoaula que eu postei, que é uma videoaula que é recomendada pelo livro. O assunto que foi tratado naquela aula era Lei da Conservação das Massas e Lei das Proporções Constantes. Mas para responder a questão que eu pedi, só é necessário a Lei da Conservação das Massas. Então vou falar só sobre ela. O que é a Lei da Conservação das Massas? Essa lei diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. É só isso. É simples. Acompanhe aí. Veja esse exemplo que eu coloquei aí para vocês entenderem. Essa imagem aí eu peguei da internet, tem o nome do professor que fez, professor Leonardo. Eu peguei aqui só para mostrar para vocês. Aí nós temos representado uma transformação química. O que é uma transformação química? É uma transformação em que ocorre a formação de novas substâncias, em que a estrutura do material ela é modificada, se transforma em outra substância diferente. Então, nós temos aí metano mais oxigênio, uma setinha, e do outro lado da seta temos gás carbônico mais água. Isso é a representação de uma reação química. Tudo que está antes da seta, do lado esquerdo, é o que nós chamamos de reagentes. E tudo que está depois da seta, do lado direito, é o que nós chamamos de produto, ou produtos da reação. E o que é que esta lei da conservação das massas diz? O que é que ela significa? Significa que em uma reação química, você não cria matéria, nem destrói matéria. Ou seja, se você somar as massas dos reagentes que você tem, ela tem que ser igual à soma das massas dos produtos, porque você não vai criar nem destruir a matéria, não vai aumentar nem vai diminuir. Então, perceba aí, você tem 4 gramas de metano mais 16 gramas de oxigênio. Quanto é que dá 4 mais 16? Dá 20 gramas, como vocês estão vendo aí. Já do outro lado, nos seus produtos, você tem o que? 11 gramas de gás carbônico e 9 gramas de água. 11 mais 9 dá quanto? Também dá 20. Então é isso que significa a lei da conservação das massas. A soma do reagente deu 20. E a soma dos produtos também deu 20. Ou seja, não criou nem destruiu. Não aumentou nem diminuiu. Ela se conservou. Por isso que chama conservação das massas. Ela também é muito famosa pela frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É nesse sentido que essa frase entra, no sentido de que você não cria, apenas transforma. Perceba que nos reagentes você tinha metano e tinha oxigênio. E após a reação, a transformação, você originou o que? O gás carbônico, outro produto diferente. E você originou a água, que você não tinha nos reagentes. Então, esses dois reagentes foram transformados e viraram essas duas novas substâncias, o gás carbônico e a água. Essa lei, ela tem várias formas de se dizer. Vocês vão encontrar várias formas diferentes nos livros, mas todas têm o mesmo sentido, como está escrito aqui, ó. Numa reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. É a mesma coisa. E embaixo tem: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Também é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Só está dizendo que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Lembre-se, tudo isso que eu estou falando só vale para um recipiente fechado. Tem que ser uma transformação em um recipiente fechado. Se o recipiente for aberto, essa constatação não pode ser verificada, porque você pode perder matéria para o ambiente. Agora vamos ver essa lei aplicada na questão que eu pedi para vocês responderem. Acompanhe aí. Um estudante realizou um experimento para investigar transformações químicas. Mediu a massa de um pedaço de papel em uma balança, registrou o valor e, em seguida, queimou o papel sobre a balança para verificar sua massa final. Os resultados do experimento anotados pelo estudante foram os seguintes: massa do papel no início do experimento, 2,4 gramas. Massa final do papel após a queima, 0,65 gramas. Com base nessas anotações do estudante, responda. Letra A. A transformação observada na queima do papel
é uma transformação física ou química? Explique. Na primeira videoaula do capítulo 7, se eu não me engano, nós explicamos isso. Uma transformação física é aquela em que a estrutura do material não é afetada, ou seja, não ocorre a transformação em novas substâncias, não formam novas substâncias. E a transformação química é aquela em que há a formação de novas substâncias. Por exemplo, a mudança de estado da água, quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, é apenas uma transformação física. Por quê? A água, ela continua sendo água. A estrutura dela não é alterada. Ela é a mesma substância. Quando a água passa para o estado de vapor, também continua sendo água. A estrutura dela, internamente, continua sendo a mesma molécula, a mesma composição. Portanto, é uma transformação física. Já a transformação química ocorre uma transformação, a formação de novas substâncias. Por exemplo, a queima de um papel. O papel é feito de celulose, que contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando você queima o papel, ele se transforma em outras substâncias, fumaça, carvão, fuligem. Ele deixa de ser o que era, ele deixa de ser papel. A fumaça não é mais o papel, é outra substância. Portanto, a queima de um papel é uma transformação química. Beleza? Agora, como é que você responde a letra A? A queima do papel é uma transformação química, pois houve a formação de novas substâncias. Letra B. Como explicar a redução da massa do papel após a queima? A lei da conservação das massas não diz que a massa inicial tem que ser igual à massa do final? Mas por que aqui mudou? Aqui ficou bem menos. Porque tudo isso que eu falei tem que ser em um recipiente fechado. Eu falei que isso só vale para um recipiente fechado. E aqui ele realizou esse experimento em um sistema aberto. Ou seja, uma parte dessa massa do papel foi perdida para o ambiente. Então você pode colocar desta forma. Durante a combustão do papel, combustão é a mesma coisa que queimar. Durante a combustão do papel, há a formação de gás carbônico. E como o experimento foi realizado em um sistema aberto, esse gás é perdido para o ambiente, diminuindo assim a massa do produto. Agora a letra C. Os resultados obtidos neste experimento contrariam a lei da conservação das massas proposta por Lavoisier? Sim, não, por quê? Agora, gente, é muito fácil de vocês explicarem. Os resultados foram contraditórios à lei da conservação das massas, porque deu diferença. Mas isso não contraria a lei, porque essa lei ela só vale para recipientes fechados. Ela foi pensada em recipientes fechados. Como o experimento foi feito em recipiente aberto, ela não contraria a lei da conservação das massas. Então você pode colocar: não contraria, pois o experimento foi realizado em um sistema aberto. Pronto, só isso já responde. Então, gente, é só isso. Eu espero que agora vocês tenham entendido bem, que na próxima semana vai ter assunto novo, assunto de física, que é bem mais complicado, tá certo? Então era só isso. Tchau e até a próxima.